O ordenamento jurídico, sem dúvida alguma, é um dos elementos mais importantes de uma sociedade. Afinal de contas, ele irá regular como essa sociedade funcionará à luz do direito. Fazendo uma comparação entre os nossos códigos civis de 1916 e o atual Código Civil de 2002, percebemos algumas mudanças que certamente explicam muito do que nós temos visto hoje em dia no que diz respeito a casamento, filhos, família e etc. O Código Civil de 1916, por exemplo, estabelecia o seguinte em seu artigo 233. Dos direitos e deveres do marido, artigo 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Compete-lhe, inciso 4º, o direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal. Inciso 5º, promover a mantença da família, guardada a disposição do artigo 277. Fica evidente haver uma hierarquia na organização familiar. O homem era o chefe da família e tinha a faculdade de permitir que sua mulher trabalhasse ou não. Em compensação, ele tinha o dever de trabalhar fora e sustentar a família. Bem opressor, né? Só que ao homem. Enquanto a mulher podia ficar em casa, o homem era obrigado a trabalhar fora e sustentar a família. O Código Civil de 2002, bem mais atento aos anseios por igualdade entre homens e mulheres, regulando as mesmas situações, estabelece o seguinte: o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Num primeiro momento, é impossível não imaginarmos os gritos histéricos das feministas contra os absurdos que existiam no Código Civil de 1916 e elogiando ao mesmo tempo o Código Civil de 2002 por ajudar no combate contra o patriarcado e o machismo. Mas será que as mulheres realmente têm o que celebrar? Saímos de um sistema onde o homem era obrigado a trabalhar e sustentar a família, enquanto a mulher tinha a faculdade de ficar em casa cuidando dos filhos e do lar, para um sistema onde as mulheres praticamente assumiram as mesmas obrigações que os homens e, adivinhe, continuam tendo que cuidar da casa e dos filhos quando voltam do trabalho. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as mulheres trabalham cerca de 7 horas e meia a mais do que os homens na semana. Isso se deve ao fato de sua dupla jornada de trabalho, entre o emprego e atividades em seu próprio lar. Fica claro, então, que o trabalho feminino na atualidade é muito maior do que o masculino. A vida da mulher mudou muito nas últimas décadas. Ela começou a trabalhar fora, mas sem deixar de trabalhar dentro de casa. Tem como ficar parado? Você chega em casa, sempre tem alguma coisa para fazer. Tenho 2 filhas, trabalho o dia inteiro. Então é estressante, eu acho. Por causa da dupla ou tripla jornada de trabalho, nem sempre sobra tempo para se cuidar. O exercício físico dei uma pausa agora, voltando de férias, e aí acabou que eu ainda não retornei. Ora, mas quem imaginava que isso poderia acontecer, não é verdade? Aliás, alguns homens apontaram na pesquisa que auxiliam suas esposas, mas com tarefas mais simples, menos pesadas e que demandam menos tempo. O trabalho feminino, então, é mais duro e longo, e infelizmente, muitos acreditam que este é um costume normal e não enxergam nenhum problema. Sim, o legislador de 1916 sabia que isso não era normal. Exatamente por isso estabeleceu que o dever de sustentar a casa era uma obrigação do marido. Mas calma, os benefícios trazidos pela mudança no ordenamento jurídico não param por aqui. A saúde da mulher também foi positivamente afetada por isso. Gente, vamos aproveitar esse dia especial para fazer um alerta para todas nós mulheres. O trabalho é considerado a principal fonte de estresse por 7 de cada 10 mulheres. Isso aí de acordo com uma pesquisa que foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Os dados da pesquisa Woman Network 2022, a Global Outlook da Deloitte, mostram que a coisa não é bem assim. Realizada entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, o levantamento ouviu mais de 5 mil mulheres em 10 países. A pesquisa global aponta que as mulheres são mais propensas a procurar um novo emprego hoje do que há um ano, e o principal fator para essa decisão é o burnout. Quase 40% das mulheres que procuram ativamente um novo empregador citaram o esgotamento como principal motivo. Mais da metade das mulheres deseja deixar o empregador nos próximos 2 anos e apenas 10% planejam permanecer com o empregador atual por mais de 5 anos. O índice de mortalidade cardiovascular na mulher brasileira
aumentou nos últimos anos. Ou seja, as mulheres têm morrido mais de infarto, de insuficiência cardíaca, arritmias, morte súbita, derrame cerebral. Eu vou mostrar, no final do vídeo, o maior estudo brasileiro que trata a respeito desse tema, que é intitulado Estudo Saúde Cardiovascular na Mulher Brasileira, que foi elaborado pela Sociedade Paulista de Cardiologia, a SOCESP e o Instituto MAPFRE. Mas antes de trazer os números, eu gostaria de abordar o principal fator de risco que é responsável pelo aumento desse índice, que é o estresse. Talvez não tenha sido tão benéfico assim para as mulheres, mas com certeza os homens estão se beneficiando com essas mudanças no ordenamento jurídico brasileiro. Quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Percentual de casas com comando feminino salta de 25% em 1995 para 45% em 2018, com a inserção no mercado de trabalho. Mas diferentemente do Código Civil de 1916, retrógrado ao querer organizar a família e proibir o divórcio, permitindo o desquite apenas em situações específicas, com certeza essas mudanças no ordenamento jurídico colaboraram para o aumento da harmonia da família e dos casamentos brasileiros nas últimas décadas. O Brasil registrou 386.800 divórcios em 2021, número 16,8% maior do que em relação ao ano anterior. É o que revela um levantamento recentemente divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Talvez não esteja colaborando muito também com a harmonia das famílias, mas uma coisa é certa. Agora, muitas mulheres podem cuidar do seu lar sem a presença de um marido opressor por perto. Segundo pesquisa, o Brasil tem mais de 20 milhões de mães solteiras. O Brasil tem 67 milhões de mães, segundo pesquisa do Instituto Data Popular. Dessas, 31% são solteiras e 46% trabalham. Acho melhor nós esquecermos esses efeitos colaterais. Ao menos, mais famílias estão sendo constituídas, com certeza. O Brasil tem cerca de 90 milhões de solteiros. O número de residências com um único morador deve crescer em todo o mundo nesta década. Quer saber de uma coisa? O importante mesmo é que hoje as mulheres estão livres e não estão mais sob o jugo pesado do marido opressor que era obrigado a trabalhar para sustentá-las. Hoje elas podem ir para o mercado de trabalho e aproveitar a vida, longe das cadeias opressoras do lar, como diria Beth Friedan. A quantidade de mulheres cada vez maior tentando se convencer dessa felicidade é um mero detalhe. Um elefante incomoda muita gente, mas pode ter certeza que uma mulher solteira, independente e feliz incomoda muito mais. Há quem diga que o jeito dela irá afastar os homens. Bobagem. Ela irá apenas afastar os meninos. Que ótimo. Era isso que ela queria quando ela descobriu sua melhor versão. Daqui pra frente, eles que lutem. Ironias à parte, meu amigo, o fato é que todas essas mudanças ocorridas no ordenamento jurídico brasileiro nas últimas décadas, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, são apenas mais um capítulo desse projeto de engenharia social que quer desestruturar as famílias de uma vez por todas. Se você, sendo mulher, enxerga todas essas mudanças ocorridas nas últimas décadas como algo positivo, por conta de um suposto passado onde as mulheres eram oprimidas e presas ao lar, boa sorte, um belo futuro lhe espera. Talvez não seja tão belo assim.